Será que as emoções de outras pessoas podem ser perigosas para a gente? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia bem forte e até controversa, a Lei 10, a Lei do Contágio. Olha, a tese central aqui é chocante e direta. A ideia é que emoções, e pasme, até a sorte, podem ser contagiosas, tipo uma doença mesmo. Parece exagero, né? Mas a história está cheia de exemplos que, no mínimo, dão o que pensar. Então, como vai ser a nossa conversa? Primeiro vamos entender a lei em si. Depois, a gente mergulha no caso real de Lola Montez e como identificar esse padrão destrutivo. E para fechar, vamos discutir o antídoto e até um lado positivo bem surpreendente dessa história toda. Vamos direto ao que interessa. O princípio dessa lei é simples e até um pouco brutal, viu? A recomendação é clara. Se afaste de pessoas infelizes e azaradas, porque a condição delas pode se espalhar como um vírus. O conceito principal aqui é o tal do contágio emocional. A teoria basicamente alerta que se associar com alguém infeliz é um risco muito maior do que parece. Não é só sobre tentar ajudar, é sobre se expor à chance de causar o seu próprio desastre. Sabe, psicologicamente a gente tende a espelhar as emoções de quem está perto, e é aí que mora a vulnerabilidade. E essa fábula de Leonardo da Vinci, nossa, ela ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa só. A noz, que parece inofensiva, é abrigada pela parede, mas com o tempo suas raízes crescem e, BUM! Destroem a própria estrutura que a protegeu. É uma metáfora muito forte de como uma associação que parece tranquila pode, no fim, levar à ruína. Agora, vamos sair da teoria e ver como isso acontece na vida real. O caso da Lola Montez uau! É o estudo de caso perfeito sobre a destruição que esse contágio pode causar. Então quem era essa figura tão fascinante? Lola Montez, na verdade, se chamava Marie Gilbert. Depois de uma carreira de dançarina que não deu muito certo, ela se reinventou completamente, usando um carisma absurdo para se tornar uma das cortesãs mais famosas e perigosas de Paris. O que é realmente impressionante aqui é o padrão. É uma consistência assustadora. Para onde quer que a Lola fosse, a ruína ia atrás. Em menos de 10 anos, ela deixou um rastro de homens poderosos e promissores destruídos de Paris a Munique, da Inglaterra até a Califórnia. Vamos pegar o primeiro caso, lá em Paris. Alexandre Dujarier, um cara super influente, dono de jornal, Lola arma o encontro acidental. E pronto, ele se apaixona perdidamente, a sorte dele nos negócios vira da água pro vinho e a vida promissora dele acaba num duelo fatal. Tudo por causa dela. Depois, em Munique, o alvo foi ainda maior, o rei Ludovico da Baviera. Ele ficou, nas palavras dele mesmo, enfeitiçado. O rei, que era famoso por ser pão duro, começou a gastar fortunas com ela e ignorou todos os conselheiros e se isolou de qualquer um que ousasse criticar a sua amante. E aqui o efeito do contágio foi gigantesco. A influência da Lola não destruiu só um homem, desestabilizou um reino inteiro. O comportamento dela deixou o povo furioso. Ela se meteu na política e a Baviera, que era um lugar pacífico, explodiu em rebeliões. O resultado? O rei foi forçado a abrir mão do trono. E o rastro de destruição não parou por aí. Na Inglaterra, um jovem oficial, carreira arruinada e morte precoce. Na Califórnia, um editor de jornal, entrou em depressão profunda e também morreu. O padrão de contágio é simplesmente inegável. E, francamente, é assustador. Então, a pergunta de $1 milhão é: como a gente reconhece esse tipo de pessoa? Vamos analisar agora o padrão destrutivo para identificar os sinais de um contaminador. A grande questão é, o que, afinal, define essa personalidade, que parece um imã de desastres? E não é sobre ser homem ou mulher, é sobre uma instabilidade que vem de dentro. A fonte nos dá alguns sinais bem claros. Um histórico de caos, sabe? Relacionamentos que nunca dão certo, instabilidade profissional. Uma característica-chave é que eles atraem a própria infelicidade e muitas vezes se colocam no papel de vítima. Isso torna muito difícil perceber que eles são a causa dos próprios problemas. E esse padrão, ele não é de hoje. Shakespeare capturou isso perfeitamente em Júlio César. Ele descreve Cássio como uma expressão magra e faminta, identificando o perigo na incapacidade dele de ficar em paz enquanto os outros prosperam. É a inveja em pessoa. E aí a gente vê o contágio em ação. Cássio, com todo aquele ressentimento crônico, vai envenenando a mente do nobre Brutus contra o César. Ele o convence a entrar numa conspiração que leva à ruína não só de César, mas de todo mundo envolvido, inclusive o próprio Brutus. Bom,
Se o perigo é tão real assim, qual é a nossa defesa? A fonte propõe uma solução bem radical, que ela chama de antídoto: a quarentena. A abordagem é bem direta em 3 etapas. Primeiro, reconheça os sinais. Segundo, e essa é a parte mais difícil e contraintuitiva, não tente ajudar ou discutir. A lógica é que isso só vai te sugar para o caos deles. E o terceiro passo é o mais radical de todos. Fuja. Simplesmente se afaste. Coloque essa pessoa de quarentena na sua vida. A metáfora do vírus é usada aqui para reforçar como esse perigo é sutil. O contágio emocional não chega com uma placa de cuidado. Ele se espalha quietinho e quando os sintomas aparecem, o estrago muitas vezes já está feito. Mas calma, essa lei não é só sobre se proteger do lado negativo. Ela também tem um lado construtivo e muito poderoso, o contágio positivo. O contraste aqui é a chave de tudo. Assim como existem pessoas que drenam nossa energia, existem aquelas que irradiam positividade, bom humor, sucesso. A lição é simples, né? Busque se associar de propósito com esse segundo grupo. Napoleão e Talleyrand são exemplo perfeito disso. Napoleão era um gênio militar, mas um tanto rústico. Ele admirava a sofisticação do diplomata Talleyrand e o manteve por perto, não só para aprender boas maneiras, mas porque ele entendeu que a graça e a inteligência do Talleyrand eram armas estratégicas que ele também podia absorver. E a gente encerra com essa citação fortíssima de Baltasar Gracian, que resume a lei perfeitamente. É um lembrete final de que as pessoas ao nosso redor não são neutras. Elas nos afetam profundamente. E escolher com quem andamos talvez seja uma das decisões mais importantes que podemos tomar.